Ora viva a todos, sejam bem-vindos ao Mercado Flash, o último Mercado Flash desta 7ª temporada, 3 de setembro, cá estamos nós para arrumarmos a festa, pegarmos nas nossas trouxas e irmos tratar de outros negócios, porque o mercado vai regressar no fim de dezembro, início de janeiro, nós vamos regressar, eu e o Igor, com toda a certeza. E portanto vamos trazer depois no mercado de janeiro as grandes aventuras e novelas do mercado de janeiro. Hoje estamos aqui só para arrumar, para fazer aqui um ponto de ordem, falarmos sobre as últimas oficializações da noite e pedir-vos a vossa opinião sobre o que é que vocês acharam deste mercado de transferências, quem ficou melhor, quem ficou pior, o que é que mais vos surpreendeu, o que é que vocês esperavam que acontecesse, que acabou por não acontecer. Desde logo corroboramos aqui neste Mercado Flash a ideia da novela, que faz todo sentido. O nome mais falado da novela nesta edição foi o de Ioannidis e não terminou, portanto não vamos ter porque o Sporting tenta arranjar um outro jogador, porque senão, mas faz sentido termos aqui uma novela. João Félix foi novela, portanto há sempre nomes aqui muito interessantes a serem metidos nos nossos episódios. Vamos lá avançar então com o programa de hoje e com as oficializações. Ainda houve aqui até algumas novelas durante o dia de ontem. A mais rápida que aconteceu foi a do novo extremo do Benfica, estamos a falar de Kerem Aktürkoğlu. De resto, no episódio de ontem, o Igor, inclusive, nem falou dele, foi mesmo muito rápido. O Benfica sinalizou estes jogadores, foi à Turquia, meteu num avião, trouxe para Portugal, ele assinou no aeroporto, chegou perto da meia-noite, foi ali um corrupio no aeroporto Humberto Delgado para que Aktürkoğlu pudesse ser mesmo oficializado como jogador do Benfica. Assinou por 5 anos, contrato até 2029, sendo que na Turquia foi notícia também este molde de negócios, 12 milhões de euros. O Benfica não ficou com a totalidade do passe. Há aqui uma percentagem ainda para uma futura mais-valia que o Benfica possa fazer por este jogador. Estamos a falar de um jogador de 25 anos, capacidade para jogar nas alas, um perfil muito idêntico quer de Rafa, quer de David Neres. É um jogador com a capacidade de poder jogar tanto mais interior como nas alas. Vai ser aqui uma posição que de facto estava deficitária pelo Benfica por esta perda de dois jogadores muito importantes, Rafa e David Neres, e Aktürkoğlu pode ter aqui uma nova expressão no Benfica. Este ano já fez 2 golos e 3 assistências, na última temporada 15 golos e 8 assistências em 54 jogos, chega com o selo também de ter sido bicampeão turco com o Galatasaray. Vamos lá ver o que é que ele faz. Esteve no último campeonato da Europa, um jogador internacional turco com mais de 30 internacionalizações. Vai ter um fiel escudeiro no balneário, que é Orkun Kökçü. Vai ter aqui um colega compatriota, apesar de só terem sido colegas na seleção. Aktürkoğlu é então o novo reforço do ataque do Benfica. O Benfica que teve aqui um último dia bastante recambulesco, porque não fechou para a baliza como podia ser necessário. Perdeu um avançado, o Marcos Leonardo, mas não foi buscar ninguém também para ser um avançado, para fazer companhia a Pablo e dizer Artur Cabral. Perdeu também Tenkstedt e vai perder João Mário. João Mário já está de viagem para a Turquia, vai ser reforço do Besiktas, vai continuar a ser colega de Rafa e chega ao fim a vida de João Mário no Benfica. É um jogador que esteve 3 temporadas completas no Benfica. A segunda época é melhor, 23 golos, 13 assistências. Era o jogador fetiche de Roger Schmidt. Ele disse que era um dos seus jogadores favoritos, mas que no fundo a última fase da temporada passada fez com que saíssem aqui no fundo as ligações de João Mário com os adeptos com João Mário, muitas críticas. O jogador não se sentiu acarinhado, pediu para sair e o Benfica vai deixá-lo sair a troco de 5 milhões de euros. João Mário tinha contrato até 2026, tem 31 anos e vai ter uma nova experiência no estrangeiro, vai desta vez para a Turquia o Benfica abre mão aqui de um jogador muito influente nas últimas temporadas, mas que perdeu o espaço e perdeu muito o carinho dos adeptos. O João Mário não ficou satisfeito com essa
situação e vai então mudar-se para a Turquia, para o Besiktas. Já estará de resto em viagem para Istambul, para a capital turca, e ser ou para a maior cidade da Turquia, e ser oficializado então como jogador do Besiktas ainda ao longo do dia de hoje. O mercado turco está aberto até ao dia 13 de setembro, portanto pode haver aqui ainda negócios a acontecer, até com alguns excedentários de vários clubes. Foi notícia também hoje um dirigente do Twente que falou de Yuri Reger. Yuri Reger foi, ao que se pode apurar pelas declarações deste senhor, Jan Stroyer, diretor desportivo do Twente, foi sondado pelo Benfica para ser contratado para defesa esquerdo. No entanto, depois Best acabou por ser a opção. Ele revelou aqui que existiram contactos, que o jogador esteve na iminência de se mudar para o Benfica, um jogador com valor de mercado a rondar os 3,5 milhões, mas Best foi a opção. E aqui é a tal opção de treinador. Best era um jogador pedido por Roger Schmidt na altura e não Reger, e portanto acabou por ser outra opção. Jogadores diferentes. Reger tem apenas 21 anos e portanto esteve aqui na órbita do Benfica, acabou por não acontecer. Falamos agora do Sporting, porque Konrad Arder, já tínhamos dito, tinha sido foi oficializado durante a tarde de ontem. Conhecemos os contornos dos negócios. 19 milhões de euros que o Sporting pagou ao Nordirland por este avançado de 19 anos. Assinou o contrato até 2029 por 80% do passe. O Sporting ainda assim ficou com 10% do passe salvaguardado, num valor a rondar os 3 milhões de euros, e poder ficar com 90% dos direitos económicos do jogador e salvaguardar o Nordirland, que ficou com 10% de uma futura mais-valia. No fundo, o Nordirland nesta altura tem 20% de uma futura mais-valia, portanto, de um valor acima que o Sporting venda os 19 milhões de euros, o Nordirland terá 20% dessa verba. O Sporting, durante os próximos 2 anos, pode ficar com mais 10% do passe de Konrad Arder, se pagar mais 3 milhões à equipa do Nordirland. Vamos lá ver o que é que vai dar deste jogador, que foi literalmente o plano C, ou se quiser o plano F, porque Ioannidis foi A, B, C, por aí fora. Foi um alfabeto inteiro do desejo de Ruben Amorim, não aconteceu. Depois meteu-se Vitor Roque acabou por ir para o Betis, e Konrad Arder foi aqui um raid perfeito por parte do Viana, sinalizado como uma das opções, e a equipa do Sporting conseguiu fechar então Konrad Arder ao longo do dia. Foi apresentado ontem, depois de ter sido já visto em Portugal ao longo do fim de semana. O Futebol Clube do Porto teve um dia muito agitado. 2 reforços para a defesa, os 2 anunciados à noite. O primeiro foi Francisco Moura, contrato definitivo de 5 temporadas até 2029. O ex-Famalicão custou 5 milhões de euros ao Futebol Clube do Porto, e foi o desejo de Vítor Bruno para o lado esquerdo da defesa, um mercado interno. O Futebol Clube do Porto consegue aqui fechar um defesa esquerdo por um valor bastante baixo, 5 milhões de euros. O Braga ainda vai ganhar uma percentagem do passe, porque tinha ainda 25% do passe de Francisco Moura. E o Futebol Clube do Porto consegue aqui olhar internamente, contratar um jogador para jogar de cara, ser uma das opções principais para o lado esquerdo da defesa. O outro que chegou por empréstimo foi Tiago Jaló, uma partilha de salário com a Juventus. Tiago Jaló assinou o contrato de empréstimo por uma temporada, estava sedentário na equipa de Tiago Mota, na equipa da Vecchia Senhora, e veio para o Futebol Clube do Porto. Ele chegou muito a ser falado para o Lille, assinou o contrato de empréstimo. O Futebol Clube do Porto vai ter só encargos de salário, 2 milhões de euros é quanto vai pagar de salários brutos a Tiago Jaló durante esta temporada, e no fim da época as equipas podem ainda falar sobre o futuro, se o jogador interessar a continuar no Futebol Clube do Porto, pois convém não esquecer que do outro lado, na Juventus, há o nome de Francisco Conceição, também emprestado. O Futebol Clube do Porto recebeu para já 7 milhões, pode receber ainda 3, e a equipa da Juventus ficou com um direito preferencial para contratar o jogador no fim da próxima época. Portanto, Tiago Jaló aqui vem nestas boas relações, um jogador que fica por colocar e que o Futebol Clube do Porto consegue aqui ganhar para o eixo da defesa, e fica com o eixo da defesa bem arrumadinho, com Otávio, Neuan Pérez, Tiago Jaló, ainda Zé Pedro e Gabriel Braz, que é também uma opção para o eixo da defesa. Depois, a grande novela do dia foi o Anderson Galeno. Nós dissemos, ficou tudo fechado.
O Anderson Galeno ia-se mudar para o Al Ittihad, 50 milhões de euros, mas o negócio acabou por cair por terra. E caiu por terra, nós fomos explicando ao longo do dia de ontem, nos vários diretos que tivemos também no 00, mas quem só nos ouve no Spotify, quem só nos vê também no YouTube, no balanço do dia, é importante trazermos o negócio do Anderson Galeno. Ele ia mudar-se para a equipa do Al Ittihad, 50 milhões de euros. Foi a segunda proposta que o PIF, o Fundo de Investimento Árabe, fez ao Futebol Clube do Porto, porque o Al Ittihad faz parte do núcleo de clubes, dos 4 clubes que o PIF, o Fundo de Investimento do Futebol Árabe, no fundo, age para contratar jogadores. É assim que funciona, é o PIF que entra em contacto com os clubes, contrata os jogadores e depois coloca num desses clubes, que podem ser os 4. Al Ittihad, Al Ahly Jeddah, ainda o Al Nassr e o Al Hilal. O que acontece é que este fundo, depois de ter feito o acordo com o Futebol Clube do Porto, 50 milhões de euros, os próximos passos foi Galeno fazer exames numa clínica na cidade do Porto. Galeno despediu-se dos seus colegas e a partir daí apareceu nada, nem ninguém. O Futebol Clube do Porto tentou contactar os dirigentes com quem tinha falado do fundo de investimento, não obteve qualquer resposta. Entretanto, durante a tarde começou a falar-se do nome de Bergwijn para o Al Ittihad. E Galeno ficou sem ter resposta e à última da hora o negócio acabou por não acontecer. O jogador não fez exames médicos, na mesma clínica estava Danilo fez exames médicos e o jogador acabou por não se transferir para o Al Ittihad, porque depois os contactos que existiram foi mesmo também a tentarem dar alguma justificação ao Futebol Clube do Porto, mesmo que já tivessem tido troca de documentação. O assunto está entregue ao Departamento Jurídico dos Dragões, que vai analisar para perceber se há, no fundo, aqui base jurídica de fazer uma queixa junto à FIFA sobre esta situação que aconteceu, que existiram trocas de documentações, uma proposta que foi validada. O Futebol Clube do Porto tentou até sinalizar reforços para o lugar de Galeno e de repente não houve nenhuma resposta. O jogador acabou por não mudar-se de ares e vai continuar na cidade do Porto, vai continuar a jogar no Futebol Clube do Porto, mas tem também este problema, no fundo, psicológico, que lhe vai abater naturalmente, que é o facto de se ter despedido toda a gente e no dia seguinte voltou a apresentar-se no Olival. Ora, falamos agora do Estoril, porque o Estoril, ao longo do dia de ontem, anunciou a chegada de Mangafoé Wondá. O Wondá, estamos a falar de um médio centro de 18 anos, é um valor de futuro que os estorilistas foram contratar neste último dia de mercado, pertence aos quadros do Valenciennes. Não há informações sobre os contornos do negócio, mas estamos a falar de um jogador de origem francesa e camaronesa, desconhecido para mim. 21 jogos no Valenciennes, 4 golos, uma assistência, é um médio centro com capacidade de chegar também à área. Vamos lá ver o que é que vale este jogador. Para o Farense tivemos 2 oficializações, a última ao longo do dia foi a de Mehdi Mergem, jogava no Guingamp. Estamos a falar de um médio, chega também a custo zero. Na última temporada fez 36 jogos e 5 golos, uma assistência no Guingamp, na Ligue 2, e vai tentar aqui dar alguma experiência, um jogador já com 27 anos, ao meio-campo do Farense, que bem precisa também de um jogador com experiência. Vamos lá ver o que é que faz aqui o Mehdi Mergem, um jogador de origem argelina e que sempre jogou no futebol francês, agora vai jogar então em Portugal na equipa do Farense. Um empréstimo muito interessante por parte da equipa do Arouca, que foi buscar ao Cercle de Bruges, equipa europeia e que já fez jogos esta temporada. Foi muito utilizado esta temporada já, Boris Popovic. Estamos a falar de um sérvio de origem francesa, natural de Tours, e que estava no Cercle de Bruges nas últimas 3 temporadas, jogou 38 jogos na última época, 3 assistências. Estamos a falar de um defesa central com capacidade para ser também médio defensivo e que vai chegar para a equipa do Arouca por empréstimo do Cercle de Bruges. É uma boa contratação, um jogador de 1,90 m sensivelmente. O Arouca precisa de alguma experiência para jogar naquela posição. É um jogador que, apesar de ter 24 anos, tem uma boa escola, tem a escola de Tours, que é uma das melhores escolas do futebol francês. Jogou também no Mónaco, estava já no Cercle de Bruges há 3 temporadas e foi anunciado como reforço do Arouca. Reforço também
Para a equipa do Moreirense é Leonardo Buta. Na última temporada teve emprestado do Gil Vicente e agora vai jogar a título definitivo depois de ter desvinculado da Udinese. Leonardo Buta vai jogar na equipa do César Peixoto. Estamos a falar de um defesa esquerdo. Ganha aqui uma boa expressão para o lado esquerdo da defesa, porque além de Frimpong há também aqui agora o Leonardo Buta, um jogador natural de Angola, com passagem internacional jovem também, vamos cá ter a certeza, ele tem ascendência angolana, mas é internacional jovem sempre por Portugal. O Leonardo Buta, tinha quase a certeza, mas não vos queria enganar em erro, e portanto regressa aqui ao futebol português, ou vai ficar em título definitivo depois na última temporada ter estado emprestado ao Gil Vicente por intermédio da Udinese. Notícia já desta manhã do 0-0 é Zé Luís, vai ser reforço do AVS, o AVS que na noite de ontem contratou por empréstimo o Rodrigo Ribeiro ao Sporting e vai fechar contrato com Zé Luís. Zé Luís estava em fim de contrato, é um jogador sem clube e portanto, sendo um jogador livre, ainda não houve a necessidade de ser inscrito no dia de ontem, mas vai ser inscrito durante o dia de hoje, vai cumprir depois também um plano ainda de treinos antes de ser opção para a equipa de Vítor Campelos. Vítor Campelos tinha perdido Nené por lesão, houve esta necessidade de reforçar-se no mercado e Zé Luís é então o avançado que foi encontrado a custo zero por parte da equipa da Vila das Aves, que vai então ter este internacional cabo-verdiano, 33 anos, no ano passado esteve no Farense e vai ser jogador então da equipa do AVS já nesta temporada. Ora, Guilherme Ramos, jogador português, defesa central que estava no Hamburgo, vai jogar no Santa Clara, foi um dos últimos achados do mercado do Santa Clara, que contratou Guilherme Ramos por empréstimo da equipa do Hamburgo. Ele estava aqui um bocadinho perdido, depois de uma temporada no Hamburgo, para trás também o Arminia Bielefeld, um jogador com formação de Sporting e que regressa ao futebol português para jogar na equipa do Santa Clara por empréstimo da equipa do Hamburgo. Uma das mexidas de mercado mais surpreendentes foi a de Maxime Domingues, o médio centro helvético, também de origem espanhola, que estava no Gil Vicente, vai jogar no Vasco da Gama do Brasil. O Vasco da Gama vai pagar 1,5 milhão por estes jogadores e o Gil Vicente, o jogador tem 28 anos, teve um ano em Portugal, fez uma excelente temporada, 36 jogos, 6 golos, 5 assistências e agora mudou-se então para a equipa do Vasco da Gama. 1,5 milhão é uma boa contratação, uma boa venda, essencialmente, para a equipa do Gil Vicente. Panorama da segunda Liga, falamos de Rafael Santos, há quem diga também que Van Dijk brasileiro, este jogador que é bicampeão da segunda Liga, Moreirense e Santa Clara, vai agora para o Leixões. O Leixões contratou este jogador, que fez apenas 8 jogos na última época, tem estado a decrescer a nível de dimensão de jogos, também já não caminha para novo, tem 26 anos, ainda assim pode ser aqui um jogador muito importante para a equipa de Carlos Fangueiro, para o Leixões, teve um excelente início de época, está a ter, e ganha aqui um reforço, pelo menos titulado, Rafael Santos, que já ganhou não só 2 segundas ligas, como um campeonato brasileiro ao serviço do Flamengo. Ainda na segunda liga, destaque aqui para Herculano Nabian, o Herculano que estava no Empoli, vai jogar emprestado na União de Leiria. O último dia de resto da segunda liga foi muito interessante. O Wilson Eduardo regressou ao futebol português para ser reforço do Alverca, e aqui o Herculano vai jogar então na União de Leiria por empréstimo da equipa do Empoli. O Herculano, que era visto como uma grande coqueluche da formação do Vitória, acabou por nunca ter o espaço que era prometido, se quiserem. Foi depois emprestado para o Empoli, ficou por Itália e agora vai estar emprestado na equipa da União de Leiria na segunda liga. Futebol internacional, essencialmente futebol árabe. O Al-Shabaab vai contratar Daniel Podence. Daniel Podence vai dar à equipa do Wolverhampton qualquer coisa como 5 milhões de euros. É um valor baixo. O internacional português, apenas uma internacionalização Portugal. Daniel Podence vai jogar na equipa de Vítor Pereira. O Al-Shabaab contrata aqui o Daniel Podence. Vamos lá ver o que é que vai dar esta equipa, até porque Vítor Pereira, depois de uma das últimas conferências de imprensa, pode ter aqui o espaço um bocadinho mais turbulento. Foi contratar um português que já tinha jogado esta temporada na Premier League, o Daniel Podence, com pouco espaço também no Wolverhampton, a mudar-se para o Al-Shabaab, já depois na última temporada ter estado na equipa do Olympiacos. Ainda
No futebol árabe, Danilo Pereira, o futebol árabe fechou ontem também o seu mercado de transferências. O Danilo foi anunciado como reforço do Al Ittihad. O Al Ittihad vai pagar 5 milhões de euros ao Paris Saint-Germain por esta mexida. O Paris Saint-Germain queria vendê-lo por 10, vendeu por 5 milhões ao Al Ittihad Jeddah, a tal equipa que também iria levar Galeno, que oficializou não só o Danilo como o Bergwijn ao longo do dia de ontem, em virtude até das vagas para os estrangeiros. Quem foi para o Al Ettifaq foi João Costa. João Costa tem 19 anos. É um caso um bocado paradigmático porque é visto como uma das grandes promessas do futebol, mas aos 19 anos vai jogar na equipa de Steven Gerrard e na Arábia Saudita. Este jogador de origem brasileira, nacionalidade portuguesa, foi lançado na Roma por José Mourinho na época 23-24, ainda na fase inicial da temporada, e agora vai jogar no Al Ettifaq, na Arábia Saudita, aos 19 anos. 10 milhões de euros foi quanto custou este jogador e uma carreira prometida que agora fica ali metida na Arábia Saudita. Fim de novela do nome de Osimhen. Osimhen foi anunciado ao longo da noite no aeroporto também de Istambul, como reforço do Galatasaray. O jogador chegou com grande pompa e circunstância. A equipa do Galatasaray vai-lhe pagar o salário, 10 milhões por ano. E tem aqui, o negócio não ficou fechado mais cedo, porque havia os contornos da oficialização e da verba que o Galatasaray podia pagar ao Nápoles se quiser ficar com Osimhen. E o valor que foi acordado foi de 75 milhões de euros, sendo que o Nápoles queria qualquer coisa como 130, 120, mas a equipa do Galatasaray conseguiu ficar com 75 milhões. Parece-me um valor ainda assim alto para o Galatasaray, não está habituado a pagar tanto dinheiro por um avançado. Vamos lá ver se não vai usar Osimhen como pode durante este primeiro período de empréstimo e depois descartar e o Nápoles ter que resolver o tema de Osimhen. Terminamos com Alex Telles. Foi despedido, se quiserem, da equipa do Al Nassr, literalmente deixou-o sem clube e ele teve que encontrar uma solução. Falou-se muito do Futebol Clube do Porto, mas o Futebol Clube do Porto já tinha também o tema de Francisco Moura decidido para ser o defesa esquerdo e Alex Telles vai regressar ao futebol brasileiro aos 31 anos, há de ser reforço do Botafogo, de Artur Jorge, que está aqui a lutar pelo Brasileirão. Portanto, Alex Telles está de regresso ao futebol brasileiro depois de ter saído em 2013 do Grêmio para o Galatasaray. Vamos ter então Alex Telles de novo na equipa do Botafogo e eu diria que vai ter uma exigência física também nesta fase diferente do que estava a ter no futebol árabe, até porque a equipa do Botafogo está bem, está oleada e quer vencer o Brasileirão. Ora, e estamos arrumados quanto ao mercado flash. Eu disse que não ia haver novela, apesar de muitos negócios terem sido também oficializados ao longo do dia de ontem. Guilherme Ochoa foi oficializado, estamos aí perante uma das mais, se não a maior surpresa, seguramente deste mercado de transferências em Portugal, o internacional mexicano aos 39 anos a jogar no AVS, portanto vai ser espetacular ver Memo Ochoa na Liga Portugal Betclic. E nós cá estaremos para contar sempre tudo. Já sabem que diariamente em 00.pt estas oficializações que forem saindo também nós vamos dar tudo, porque há vários jogadores que estão a custo zero, já falamos deles. Rabiot é um deles, por exemplo, Keylor Navas outro. Há vários jogadores que estão sem contrato e que a qualquer momento podem entrar em vários clubes e nós, sempre que isso acontecer, vamos escrever também em 00.pt. Quanto ao mercado flash, não se esqueçam que em janeiro, final de dezembro e início de janeiro, nós cá estaremos todos os dias para vos contar tudo sobre o mercado de transferências. Não chegamos aos 45 mil subscritores no YouTube, mas foi muito bom, vocês estiveram sempre connosco. Tivemos também a nossa rubrica do futebol distrital, quem sabe se ainda não vamos fazer um programa especial sobre isso. Foi um gosto ter estado convosco diariamente, desde o dia 25 de maio até hoje, 3 de setembro. E estas minhas palavras, de certeza que também são corroboradas pelo Igor, teve muito a pena de não dançar de sunga para vocês. Quem sabe se um próximo desafio não lhe lançamos e vai acontecer graças a vocês. Um abraço a todos, fiquem bem, estamos sempre em 00.pt.